Querido Pai, vamos abrir a Tua Palavra neste momento e gostaríamos de pedir que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Abra as nossas mentes também para recebermos a Tua Palavra e compreendermos também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O significado e o título da palavra de hoje é um pouco amargo. Repreensão. Quem gosta de ser repreendido aqui? Eu nunca vi alguém falando, nossa, eu gostei, aquela pessoa me repreendeu, rapaz, foi a melhor coisa que eu recebi na vida. Geralmente a nossa tendência quando recebe a repreensão é o quê? É ficar chateado. Você já cria um muro de separação entre você e a pessoa, né? Você é a vítima, né? E o outro é o vilão, né? Mas o que é repreensão, biblicamente falando? Vocês já receberam repreensão de Deus? Vocês já foram repreendidos por Deus? Vocês já chegaram de reconhecer quando Deus realmente na sua vida te repreendeu? A primeira coisa que nós vemos quando nós somos repreendidos é: quem é você para me repreender? Quem é você? Né? Essa pergunta. Quem que é você para entrar na minha vida e dizer algo com autoridade? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: quem é você? E quando nós falamos de Bíblia e repreensão, biblicamente, nós estamos falando de um Deus que sabe o que está fazendo. Mas muitas vezes, talvez, a gente se pergunte: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você me repreende? E nós criamos então uma barreira entre nós e Deus. Porque a repreensão não é uma coisa boa de receber. A repreensão é ruim. É amarga. Qual que é o significado de repreensão? Eu dei uma pesquisada e encontrei alguns significados do hebraico para repreensão. E eu fiquei surpreso em encontrar algumas definições interessantes. Repreensão é correção, reprovação, pode ser punição, argumento, argumentar. Olha que interessante. Reprovar, impedir e assim por diante. Julgar, corrigir, estar correto. Aí vem um detalhe, né? A pessoa que te repreende, você acha que ela está errada e você está certo. Mas olha o significado, um dos significados é estar correto. E quando Deus te repreende, eu posso dizer que Ele está 100% correto sempre. E muitas vezes, por você ver que a outra está correta e você está em erro, você acaba rejeitando a repreensão. Outros significados que eu encontrei é decidir, julgar, apontar, mostrar o correto, provar. A repreensão, ela inclui tudo isso. Deus, Ele está tentando sempre mostrar o correto. Ele está querendo provar você. Ele está, neste momento, colocando você num pedestal e mostrando para você um erro. E por que muitas vezes nós resistimos à repreensão? Eu fiquei me perguntando, se a repreensão tem o seu lado bom e se vem de Deus, por que nós resistimos? Por que nós resistimos à repreensão? A resposta ela é simples, devido à nossa natureza corrompida. A Bíblia ela nos conta que houve no céu uma guerra. E lá no céu, vocês acham que houve repreensão?
No céu a gente sabe que é tudo perfeito, tudo bonito. Será que houve no céu repreensão também? Será que foi necessário ter repreensão no céu? Não. A Bíblia nos conta que houve uma guerra no céu. E quem começou com rebelião? Lúcifer. Muito bem. As crianças estão afiadas hoje. Lúcifer começou. E Deus, no seu infinito amor, Ele mostrou a Lúcifer o seu erro. E mostrou aonde ele ia parar se ele continuasse com essa rebeldia no céu. E isso, de certa forma, foi uma repreensão. Mas uma repreensão com amor. Porque Deus queria salvar também Lúcifer. E queria salvar também... Perdão. Salvar também os anjos que estavam envolvidos nisso. Então, Deus repreendeu no céu. E essa foi a primeira repreensão. E qual foi a reação de Lúcifer? Ele resistiu. Olha que interessante. Lúcifer, ele resistiu e continuou no erro. E por que, volto à pergunta, por que é difícil nós aceitarmos a repreensão? Por que nós resistimos? Justamente porque um dia um casal aceitou, Adão e Eva, aceitaram seguir a Satanás através da desobediência. E através da desobediência houve resistência à repreensão de Deus. E é por isso que nós, seres humanos, temos dificuldade hoje em dia de aceitarmos uma repreensão de Deus. Porque a nossa natureza está corrompida. Você reconhece na sua vida que a sua natureza está corrompida? Esse é o primeiro passo. Você reconhece que você tem falhas que precisam ser corrigidas. Você reconhece que Deus precisa te moldar. Se você reconhece isso, esse é o primeiro passo para você reconhecer e aceitar uma repreensão de Deus. Quando nós não reconhecemos que temos uma natureza corrompida, nós vamos continuar resistindo à repreensão de Deus. E talvez tenhamos o mesmo fim que Lúcifer tem. Nós temos a tendência de resistir. E com a resistência, há uma tendência de nós termos a razão. Nós resistimos porque nós achamos que temos a razão. A repreensão, ela exige reconhecimento. Já pararam para pensar? Um dos dois vai ter que estar correto. Repreensão exige reconhecimento, uma decisão, uma mudança. Ela exige que uma das partes reconheça que está errado e essa mesma reconheça que o outro está certo. A aceitação da repreensão implica reconhecimento de que a repreensão por parte de quem é feito é verdadeira e eu estou errado. Você precisa ter essa coragem de se colocar nessa posição. Obrigado. E eu encontrei uma definição de resistência muito interessante. Pesquisando, eu encontrei um trabalho, uma pesquisa na área de psicologia, e se intitula A Resistência, Olha a Resistência, por Jorge Ponciano Ribeiro, que foi feito pela Universidade de Brasília. E lá eu encontrei uma definição interessante de resistência. E ele diz assim: resistência é um processo humano que acontece quando a pessoa se encontra sob um tipo de ameaça. Então, geralmente, a pessoa se sente ameaçada, se sente desprotegida, perde o seu chão, e ela monta um muro. Então, a resistência é um processo humano que acontece quando a pessoa se encontra sob algum tipo de ameaça. Ora, nós sabemos que Deus realmente ele não chega de ameaçar os seus filhos, mas é uma repreensão de amor para salvar. Mas o nosso corpo ele já está pré-programado para resistir. A resistência é, por natureza, a atualização do instinto de autopreservação. É o que diz o autor.
E o organismo inteligentemente segue a lei da preferência. Olha que interessante isso. O organismo inteligentemente ele segue a lei da preferência. Então, quando Deus me repreende e eu resisto, o que eu estou querendo dizer com isso? É que eu estou colocando a lei da preferência. Eu estou dando preferência ao quê? Ao meu erro. Entenderam? Eu coloco em prioridade aquilo que eu acho que para mim é importante. E resisto, então, e nego a repreensão de Deus. A resistência revela mais o caminho seguido do que oculta a caminhada feita. Ou seja, a resistência a uma repreensão divina, ela revela o caminho que eu estou seguindo. Ou seja, Deus repreende, eu resisto, então eu vou seguir no meu caminho. Isso está revelando realmente o caminho que eu estou seguindo. Ou seja, repetindo, a resistência ela revela mais o caminho seguido do que oculta a caminhada feita. Então, ou seja, eu estou me expondo, eu estou falando, a caminhada que eu estou fazendo é melhor. Eu não acho que você está correto. Eu acho que o caminho onde eu estou é o correto. Ou seja, eu estou dando preferência às minhas opiniões, ao meu próprio caminho. Falando isso, vamos então a alguns exemplos na Bíblia de pessoas que resistiram. E qual foi o resultado? Eu vou dar para vocês 2 exemplos da Bíblia. Vamos abrir em 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou dar um pequeno resumo. O capítulo 15 ele é uma continuação do que ocorreu anteriormente na vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel. No capítulo 13, nós encontramos a história da guerra entre os israelitas e os filisteus. E neste momento importante da história de Israel, Saul, ele desobedeceu uma ordem. E porque ele não esperou o profeta chegar até o local do acampamento do povo de Israel que estava em guerra, ele ofereceu sacrifícios sem permissão. E ele levantou um altar contra a palavra de Deus. E por ser desobediente, ele recebeu uma repreensão. Mas vejam só o que é escrito a respeito desse ocorrido. Do capítulo 13. Saul deixara de resistir à prova da fé na situação provante em Gilgal, a região onde eles estavam acampados, e acarretara a desonra ao serviço de Deus. Mas seus erros ainda não eram irreparáveis, e o Senhor lhe concederia outra oportunidade para aprender a lição da fé implícita em sua palavra e obediência às suas ordens. Quando foi repreendido pelo profeta em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Ele resistiu. Ele não viu grande pecado. Entendeu que fora tratado injustamente e esforçou-se por reivindicar suas ações e apresentar desculpas pelo seu erro. Desde aquele tempo, pouca comunicação teve com o profeta. Então nós vemos aqui a primeira resistência de Saul à repreensão. Só que ele resistiu. Sim. Desculpa,
a citação não está na Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco. A citação é de um livro. Exatamente, tá bom? A citação é de um livro, Patriarcas e Profetas, da senhora White. E eu estou lendo essa citação para vocês. Logo em seguida nós vamos ler o capítulo 15 de 1 Samuel, tá bom? Então, o que Saul fez? Ele, primeiramente, não viu pecado no que ele fez. Ele não viu que tinha erro nenhum no que ele fez. Ele entendeu que fora tratado injustamente, ou seja, com outras palavras, ele achou, bom, o profeta Samuel aqui está em erro. Eu estou sendo injustiçado. E esforçou-se por reivindicar suas ações. Ou seja, ele resistiu e entrou em ação. Ele esforçou-se para reivindicar as suas ações. Ou seja, ele agiu. E no capítulo 15, agora vamos ao capítulo 15 de 1 Samuel. A partir do verso 1. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto ao Israel no caminho, quando este subia no Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente e tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Havilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, e rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, conquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Verso 14. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Verso 17. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição,
para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, porque para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E o capítulo segue, não vamos ler até o final, por questão de tempo, mas convido vocês a que leiam até o final o capítulo. Olha que interessante, Deus ele comparou a rebeldia, a desobediência, a feitiçaria. E o verso 23, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Vocês se lembram qual é a definição de resistência? A resistência é um processo humano que acontece quando a pessoa se encontra sob algum tipo de ameaça. E ela revela mais o caminho seguido do que oculta a caminhada feita. Outro detalhe, o organismo inteligente ele segue então a lei da preferência através da resistência. O que Saul ele estava falando nesse momento? Ora, eu não errei, eu fiz exatamente como o Senhor fez. E eu fiz o correto, foi o que ele disse. Eu fiz tudo como o Senhor mandou, só que eu separei do melhor, do gado, e essa não foi a ordem de Deus. E muitas vezes o rei Saul ele resistiu. E a resistência, por que a resistência é comparada aqui na Bíblia à feitiçaria? Porque a feitiçaria, para você realmente entrar nessa área, você precisa se dedicar realmente ao oculto. E quando você se dedica ao culto, você não está servindo a Deus. E justamente nesse ponto, quando você rejeita, quando você resiste a uma repreensão de Deus, você está colocando o seu Deus na sua frente. Você está servindo a outro Deus. Já pararam para pensar nisso? Você está servindo a outro Deus, menos ao Deus do céu, pela resistência. E é por isso que a Bíblia compara a feitiçaria. Porque você precisa realmente se dedicar a uma outra área. Precisa se dedicar aos seus próprios interesses e esquecer de Deus. A Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Vamos a um outro exemplo da Bíblia. Nós vimos então que o resultado da resistência de Saul foi a queda dele. Para os que conhecem a história de Saul, Saul ele não permaneceu por muito tempo como rei de Israel. Deus tirou do trono a Saul e colocou alguém realmente segundo o seu coração e aquele que obedecia. Saul, ele infelizmente, ele não se arrependeu de coração, mas a história revela que ele tinha medo. Ele tinha medo das consequências. E há uma grande diferença entre você se arrepender de coração e você se arrepender porque você tem medo das consequências. Quando você se arrepende de coração, você realmente revela isso perante Deus, você expõe o seu erro, você reconhece que errou, você abre o seu coração para Deus, independente das consequências. E você se coloca em uma posição de humildade para receber a repreensão de Deus. Agora, quando você se arrepende, entre aspas, por meio de uma consequência, é porque, como a mesma palavra diz, você tem medo do que pode ocorrer pelo que você fez. Você não se arrepende do pecado que você cometeu, mas as consequências que ele vai trazer para você. E isso podem ter infinitas consequências. Morte, falta de saúde, né, doença, e assim por diante. E você tem medo das consequências, por isso você então
perante Deus fala, me perdoa. Mas Deus, ele conhece nosso coração. E Saul, infelizmente, não se arrependeu de coração. Mas ele tinha medo das consequências. Porque o mais importante para ele era a visão que o povo tinha dele. Segundo exemplo. Vamos lá para 2 Samuel. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, os versos 13 a 15. Los versos 13 a 15. A história também é bem conhecida, é a história de Davi, que também pecou, e ele dormiu com a mulher, realmente, dos seus melhores soldados, né? E ele foi repreendido pelo profeta. E olha que interessante o que a Bíblia revela com respeito à reação de Davi à repreensão. Verso 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Davi, ele teve uma reação totalmente contrária. Davi, ele não resistiu à repreensão. Vocês conhecem a história. Natã, ele contou uma história, e nessa história ele estava revelando o pecado de Davi. Só que Davi não entendeu, e ele falou, esse homem que fez tal maldade, que seja morto. E o profeta Natã falou para ele, esse homem é você. E Davi, ele reconheceu, ele aceitou a repreensão, e perante Deus ele falou, pequei contra o Senhor. Olha que interessante. Saul, ele achava que tinha feito algo de errado perante Samuel, e não reconheceu seu pecado perante Deus. E a reação de Davi foi ao contrário. Ele falou, pequei contra Deus. E ele não resistiu. O filho realmente que nasceu, morreu. Davi orou pelo filho, mas ele aceitou a repreensão de Deus. E nós vemos isso no capítulo 51 de Salmos. Nós estamos dando esse trimestre Salmos, né? E lá no Salmo 51, vocês sabiam que o Salmo 51 é a revelação do seu arrependimento? Vamos ler o Salmo 51? Salmos, capítulo 51. Capítulo 51 de Salmo. E o título já revela, né? Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação.
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. O verso 18 ele diz: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Arrependimento puro e verdadeiro, revelado na palavra de Deus. É esse o arrependimento que Deus espera. Davi, ele não tentou justificar o seu erro. Ele mesmo falou: os meus pecados estão perante mim o tempo todo. São todos eles. Não tenho como esconder. E ele pede perdão realmente para Deus. Ele reconhece. E nenhuma vez mais na Bíblia nós encontramos um pecado tal como esse, Davi, repetindo. Porque ele se arrependeu. Muito ao contrário de Saul. Saul várias vezes resistiu à repreensão na história. Mas Davi não. Davi se arrependeu e se arrependeu de coração. E essa é a grande diferença, queridos. Quando nós resistimos à repreensão de Deus, nós continuamos em pecado. E o pecado leva à morte, como a palavra de Deus diz, né? O salário do pecado é a morte. E nós podemos perder muitas coisas nessa vida, e podemos perder a salvação por resistir à repreensão de Deus. Agora, a Bíblia, ela compara a repreensão a algo. Temos como comparar a repreensão ao nosso dia a dia? Podemos. A Bíblia ela revela, e nós vamos ler lá em Provérbios. Provérbios capítulo 3. O livro de Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Ele fala o seguinte: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a repreensão tem um lado bom? Tem um lado bom. E nós acabamos de ler. Não rejeites a disciplina do Senhor, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ora, todos os pais desejam que os seus filhos cresçam em sabedoria, cresçam, que sejam comportados, que vão bem na escola. Resumindo, os pais desejam bem para os filhos, não é? Mas o que acontece? Regina, o que você faz aí quando o filho faz besteira? Reclama. Né? Leva a chinelada, né? Mas a Bíblia fala que Deus ele repreende a quem ele quer bem, assim como o pai e a mãe fazem para os filhos. Então, esse é o lado bom da repreensão. A repreensão não é para te rebaixar. Não é para te fazer você falar, você é um nada. Porque às vezes a repreensão do ser humano vem com um som de ataque, né? Rebaixando. Mas a repreensão de Deus é uma repreensão de amor. É justamente para fazer você voltar, fazer você refletir. Essa é a repreensão de Deus. E ela dói porque ela vai de frente com o nosso pecado, com a nossa natureza pecaminosa. E a gente precisa reconhecer, como Davi reconheceu: os meus pecados estão perante mim, Senhor. Purifica-me. Cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito novo, um espírito reto. Essa deve ser a nossa oração perante Deus. Olha, eu vou falar para vocês que o livro de Provérbios é o livro que mais fala sobre repreensão. Sabiam disso? Já leram todo o livro de Provérbios?
O livro de Provérbios fala justamente isso. Filho meu, ouve a minha voz, né? Não rejeites a minha repreensão. E eu tenho mais um exemplo. Provérbios capítulo 1, verso 23, diz também a mesma coisa. Capítulo 1, verso 23 de Provérbios. Atentai para a minha repreensão. E aí, olha que bonito. Deus ele dá uma promessa para a gente, quando a gente realmente não resiste à repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Queridos, vocês querem receber essa bênção de Deus? Vocês querem receber o que Deus está prometendo aqui? Não resistam mais à voz do Espírito de Deus. Não sejamos teimosos. Quando Deus ele revela uma coisa para a gente, faça isso. Faça. Porque é para o bem, é para o nosso crescimento, é para a nossa salvação. E aí, no aceitar a repreensão de Deus, nós recebemos uma bênção. E qual é? Derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. Deus promete derramar o seu espírito sobre nós, quando nós aceitamos a palavra dele, quando nós somos obedientes. E vos farei saber as minhas palavras. Hoje, meus queridos, vocês vieram aqui porque vocês querem receber a palavra de Deus. E nós estamos escutando a palavra de Deus, abrindo a Bíblia e lendo e entendendo o que ele quer dizer para a gente hoje. E ele fala: eu farei vocês conhecerem as minhas palavras, mas somente quando nós aceitamos o que ele tem para dizer para a gente. Provérbios 12, 1. Provérbios capítulo 12, 1 diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Olha que forte. Em espanhol, estúpido é outra coisa, não? Eu, uma vez, eu quis utilizar esta mesma palavra que temos em português, estúpido, em espanhol, e não foi bem, não, mas a palavra em português né? Quem é isso? É estúpido, é tolo, é insensato. É isso que a palavra está dizendo, é insensato, né? Provérbios 17, estamos terminando, para fechar, eu quero dar para vocês um exemplo. Olha quanta coisa boa você encontra em Provérbios com respeito à repreensão. Capítulo 17, verso 10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Eu encontrei uma outra versão, a nova versão internacional diz: a repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Que interessante. Ou seja, o que eu entendo disso é que a repreensão que é dada para o inteligente, para quem é sensato, ela entra no coração, fere o pecado e transforma. E é por isso que ela faz tanto mais ferida do que um açoite no nosso corpo físico. Porque o açoite físico, ele faz estrago corporal, estrago físico, pode doer muito fisicamente, mas não causa arrependimento. Vai doer bastante, mas não causa arrependimento. Causa talvez até medo. Mas a repreensão para o sábio, ela fere mais do que 100 açoites no tolo, porque ela vai ferir, mas vai ferir o pecado e vai transformar. Essa é a diferença. Provérbios 10, capítulo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que abandona a repreensão anda errado. Por quais caminhos você tem andado hoje? A Bíblia está revelando para a gente os caminhos que nós temos andado até hoje. E se você tem resistido à repreensão de Deus, saiba que você tem andado no caminho errado. E a Bíblia está te mostrando o caminho que você deve seguir.
né? A Bíblia fala também assim, ó, eis que você vai ouvir uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Segunda Timóteo diz pra gente o objetivo da Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, quando lemos a palavra de Deus, ela está cheia também de conselhos, mas também ela repreende. Repreende no tempo certo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E para qual fim? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o fim da repreensão. A fim de que nós sejamos habilitados, sejamos perfeitos, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o fim da repreensão. Queridos, Deus, Ele nos convida hoje a escutarmos a sua voz. Deus, Ele nos ama, mas o amor, ele não significa sempre passar a mão na cabeça e dizer está tudo bem. Muitas vezes o amor, ele é demonstrado através de repreensões, de exortações, de conselhos. E muitas vezes isso pode machucar. Mas amigo que é amigo nunca vai repreender para rebaixar. Porque ele quer ver o crescimento. E Deus é nosso amigo. Jesus é nosso amigo. E Ele quer ver o nosso crescimento espiritual. Se hoje Deus está falando com você, se hoje Ele está falando para você sair do erro, sair talvez de um caminho que você reconheça que não é o melhor, então pare, analise, fale com Deus a respeito e ore com Deus a respeito. E faça o Salmo 51 a sua oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Amém. Vamos nos colocar em pé para uma oração? Querido Pai, hoje o Senhor nos está nos chamando para uma vida nova contigo. E nós, neste momento perante Ti, queremos renovar os nossos votos, nosso compromisso de obediência a Ti. O Senhor conhece o coração, conhece talvez, conhece também os nossos pecados, os nossos erros, conhece aonde nós somos fracos. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que limpe o nosso pecado, nos purifique, crie em nós um coração puro, transforme o nosso caráter e ajude a sermos obedientes à Tua palavra, a não resistirmos à Tua voz, porque o Senhor quer o nosso bem e também quer nos salvar. E nós queremos também estar contigo no céu. Por isso te pedimos, Senhor, força para resistirmos às provações e escutarmos a Tua voz, para resistirmos ao pecado e atendermos a Tua repreensão. Abençoe a cada filho Teu, Senhor, e nos acompanhe em paz, em segurança também para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Permaneçamos em pé para cantarmos o hino final. Em português, número 598 do hinário em português.
Que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Que tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe. E nos vemos então no próximo sábado, se Deus quiser. Amém.